Vasquez, né, professor da Universidade da Corunha, em seu nome, cumprimentar, professor, todos os seus colegas dessa que é uma universidade parceira, irmã. Nós efetivamente não nos sentimos visitantes como quando estamos lá, nos sentimos em casa, né? Isso a gente deve a uma parceria histórica aí, articulada com o professor Rogério, e que há anos vem se consolidando como uma parceria orgânica e efetiva. Também cumprimentar os meus queridos colegas, já com aquela saudade, né? A professora Suzete da Silva Reis. A gente não pode nem se visitar aqui, porque tu não pode tomar chimarrão e não pode comer cuca, né? Então, porque toda hora fica abrindo a máscara. Então, eu estou saudoso aí da professora Suzete, um abraço para ela, doutora em Direito, nossa professora do PPGD, o professor André Viana Custódio, que eu não vou visitá-lo, porque lá é o epicentro, né, das visitas no Brasil, né? Então, com certeza, é um dos lugares que a gente precisa ficar isolado lá, né? Então, um abraço ao professor André e a minha saudação a todos os alunos, né, do programa de mestrado e doutorado da Unis, que esse, então, é mais um evento, já o 6º Seminário Internacional Hispano-Brasileiro sobre Direitos Fundamentais e Políticas Públicas. Nós vamos agir da seguinte forma: iniciamos com a apresentação de todos, ao final, inclusive a minha, né? São 4 apresentações, e aí iremos franquear, então, as perguntas, mas eu vou ficar acompanhando o chat como mediador, então, se já quiserem ir comentando e inserindo perguntas, também é bastante interessante. Professor José Manuel Carrillo Vasquez, a palavra é sua, sinta-se virtualmente em casa. Bo día, moito obrigado, profesor Armani, pola súa presentación e polas súas agarimosas palabras. Obviamente é un prazer enorme, unha volta máis, compartir este espacio de conversa con, bueno, pois, con todas e con todos vosés. Espero que a próxima ocasión sexa presencialmente, en persoa, como adoitamos a facer. E tamén quero aproveitar pois, para agradecer aos organizadores deste seminario internacional, pois que unha vez máis tiveran a ben convidarme para participar no mesmo. O profesor e amigo Carlos Aymerich, en quen tamén quero singularizar estes agradecementos, díxome que falase un pouco pois, das mudanzas das relacións de traballo como consecuencia da COVID-19, das mudanzas que se realizaron nas relacións laborais do Estado español e como vai ser o futuro o abeiro da propia Unión Europea. Para iso, a miña intervención, que vou realizar sobre a base de un PowerPoint, pois vou a dividir en 5 grandes preguntas. Eu creo que se ve, todo mundo ve o PowerPoint, verdade? Sim, professor, bem claro. Ben, Sim. A primeira pregunta é: cal foi o impacto da pandemia da COVID sobre o emprego no Estado español? Esta mesma mañán collín as estatísticas que figuran nos servizos públicos de emprego, que collen os datos dende xaneiro de 2019 ata este mes de setembro, no? O último dato registrado que é en setembro de 2020. E aí podese comprobar, especialmente se se comparan os meses de marzo de 2020 con marzo de 2019, abril de 2020 con abril de 2019, maio especialmente de 2020 con maio de 2019, para que se poida ver en cifras como pois, a pandemia no que é o emprego oficial tivo un impacto claramente negativo. A pandemia o que puxo de manifesto non só foi a destrucción de moitos postos de traballo, sino tamén as feblezas do modelo de relacións laborais, incluso da economía en algúns sectores do Estado español, non?
non foi o mesmo, por exemplo, o impacto nos sectores primarios, como, por exemplo, puido ser pois, a alimentación, que, por exemplo, en todo o que tivo que ver pois, co sector de servicios, a hostelería e, por exemplo, bueno, pois, o turismo. Non? De modo que houve un impacto claramente negativo e, ademais, permitiu comprobar como todas as eivas que viñamos padecendo do noso modelo de relacións laborais se evidenciaron unha vez máis como algo pois que en moitas ocasións, se non se corrixe, tende a ser pois como un mal endémico. Tendo en conta, polo tanto, este impacto negativo e, polo tanto, evidenciándose estas debilidades do marco de relacións laborais español, a segunda cuestión é relativa a que medidas se adoptaron para garantir a saúde, para garantir o emprego e para manter os salarios das persoas que traballan. É importante ter en conta isto porque normalmente cando se recurre ás estadísticas sempre se considera que os datos de afiliación, a seguridade social ou incluso pois que haxa un incremento no número de contratos de traballo son positivos. E, en efecto, que son positivos, mas temos que poñer de manifesto que non de por sí son indicadores de un emprego de calidade. Hai moitas persoas que sí que comezan a traballar, pero resulta que ese traballo pois é un traballo a tempo parcial, part-time, por horas, e incluso pois son contratos de traballo temporais e onde os salarios son moi baixos. A proba é que todas estas cifras normalmente se contrarrestan na súa eficacia de calidade dende o momento que un contrasta pois coas cifras de Eurostat a respecto pois do índice ou a taxa de working poor de persoas que traballando están empobrecidas, que o seu salario non lles chega para fin de mes. Non? Bueno, pois no caso concreto do Estado español, unha primeira cousa que temos que poñer de manifesto é que se decretou o estado de alarma ata que se levantou a actividade legislativa, a actividade de aprobación das normas, pois recaeu máis ben no goberno e non no Parlamento. O Parlamento, ainda que seguiu funcionando, realmente non aprobou leis. Debeu aprobar unha en todo ese período. Realmente aquí o que houve foi unha actividade moi desenfrenada de aprobación de reales decretos de alguma maneira para encaixar a situación da COVID pois no ordenamento xurídico español. E no ámbito concreto do dereito do traballo e da seguridade social houve que promulgar moitas normas. De modo que se houve que promulgar moitas normas foi precisamente porque a legislación do dereito do traballo e da seguridade social española pois non estaba ben preparada para as epidemias. Se un contraste estes datos, por exemplo, co que se fixo en Alemania, pois pode comprobar como en Alemania a produción legislativa foi menor e, ademais, recaeu sempre sobre a figura do Parlamento, de modo que ali o modelo de relacións laborais está máis preparado para encaixar os golpes da pandemia a través de determinado tipo de figuras que no caso concreto do Estado español. Bueno, pois esta inxente cantidade de normas, de feito que as pode comprobar un acudindo ao boletín oficial do Estado, porque hai un código específico que xa se denomina Código de Dereito Europeo Estatal e Autonómico, COVID-19, pois pode comprobar como, estas medidas aprobadas se reconduciron en tres grandes apartados. Un primeiro apartado de prevención de riscos laborais, é dicer, de medidas para garantir a seguridade e a higiene no traballo, que realmente o que pretendían eran a adopción basicamente de medidas para evitar que o mero feito de traballar pudese ser motivo de contagio, non? Aquí principalmente o que se fixo foi permitir que a modalidade presencial de prestación de servizos fora sustituído por unha modalidade non presencial, o teletraballo, do que logo falaremos. En todo caso, e a respecto da prevención de riscos laborais, o que sí é certo é que aquí houve
unha intensa actividade por parte dos tribunais, na medida en que moitas das persoas que traballaban consideraban que traballar, visto que non se adaptaban as medidas de prevención, implicaba expoñelas pois a contaxios da COVID. E, polo tanto, pois, estes tribunais tiveron que obrigar os empresarios a adoptar medidas de prevención específicas para evitar o tema da COVID. Un segundo apartado, o grupo de normas ou de materias nas que se levou a cabo esta actividade legislativa, principalmente vía Real Decreto, foi a través de todo o que ten que ver coa conservación de emprego, evitar a extinción do contrato de traballo. E como? Bueno, pois principalmente a través da reducción da xornada de traballo e, en segundo lugar, mediante a aprobación do que se denominaban os expedientes de regulación de emprego, que permitían a suspensión do contrato de traballo e cobrar as prestacións por desemprego. Isto é, como a actividade económica estaba paralizada, que esa paralización da actividade económica pois non fose determinante da extinción do contrato de traballo. Entón, permitir que ese contrato de traballo entrara en unha situación de stand-by, de suspensión, de modo que o empresario non tiña que pagar os salarios, pero para evitar precisamente situacións de necesidade como consecuencia da perda dos salarios, entraba en funcionamento o Estado cos seus mecanismos de protección de seguridade social, sinadamente a través das prestacións por desemprego. E unha terceira materia na que se estivo operando foi precisamente a necesidade de tamén evitar as extincións dos contratos. Como? Limitando, é certo que aquí os poderes públicos falaron de que había prohibición do despedimento, pero non foi certo. Houve máis publicidade ou propaganda que o que realmente é unha medida efectiva. Si é certo que se limitou a posibilidade de despedir, no sentido de que, por exemplo, determinado tipo de contratos temporais que estaban a piques de vencer, pois non se permitiu a súa extinción, prorrogáronse, unha cousa positiva, pero nada impedía que se puderan extinguir por outras causas. Ou tamén, por exemplo, se limitou, se prohibiu extinguir o contrato de traballo pois por causas económicas, técnicas, organizativas de produción, como consecuencia o que tiñan como causa pois a COVID-19. Polo tanto, limitación da posibilidade de extinguir o contrato de traballo, suspensión do contrato de traballo e reducción da xornada de traballo. E, por último, naqueles supostos de persoas que, coincidindo a extinción do seu contrato de traballo pois coa COVID ou coincidindo o disfrute, o goce da prestación por desemprego coa propia COVID, o que se fixo por parte do Estado sempre para garantir, bueno, pois os seus salarios, ingresos, foi precisamente, bueno, pois adoptar medidas a través das cais esas persoas podían seguir cobrando as prestacións por desemprego. Polo tanto, reacción legislativa, vía Real Decreto e sobre tres ámbitos moi concretos: prevención de riscos laborais, permitindo outro tipo de modalidades non presenciais de prestación de servizos, conservación de emprego coa reducción da xornada, coa suspensión do contrato de traballo e coa limitación de extinguir o contrato e, por último, garantía do cobro das prestacións por desemprego. Terceira pregunta. Que outras medidas se adoptaron pensando naquelas persoas que non traballaban e que non cobraban o paro? Ou que xusto se lles acababa o paro as prestacións por desemprego? Bueno, pois o que se fixo aquí foi aprobar unha norma, o Real Decreto Lei 20/2020, que establece o ingreso mínimo vital. Poño esa viñeta porque se criticou bastante pois esta medida no sentido de que como se iban dar cartos, como se iba a dar diñeiro a persoas sin facer nada. Bueno, digamos que xa hai de feito moitas persoas, pois o monarca ou expresidentes que sin facer nada cobran bastante, é unha pequena brincadeira, non? En todo caso, o importante desta medida é que introduce unha nova prestación de seguridade social que consiste basicamente en evitar o risco de pobreza e de exclusión social. É dicer, hai persoas que viven soas ou persoas que viven nunha unidade de convivencia e os seus ingresos son nulos ou non chegan. E isto as
sitúa nunha situación de pobreza ou de extrema pobreza. Bueno, pois precisamente para garantir un ingreso mínimo vital se crea esta prestación específica de seguridade social. Ben, unha cuarta pregunta, porque isto está moi enlazado co que vai vir a continuación. Tivose incrementado o teletraballo? Isto é, a forma de traballo a distancia ou non presencial por causa da COVID. E como está regulado? Pois xa comentei antes que unha das medidas que se adoptaron, en certo modo, para garantir a saúde das persoas e non contaxiarse, foi permitir en casos moi concretos o teletraballo, isto é, o traballo non presencial, non en dependencias físicas da empresa, a posibilidade de facelo, bueno, pois da propia casa, non? O problema é que esta concreta modalidade de prestación de servizos non estaba regulada no caso de España. Había unhas mencións moi específicas no Estatuto dos Traballadores, pero eran insuficientes. De feito, aludían basicamente pois ao dereito á desconexión digital. Isto é, estou na miña casa traballando e hai determinados momentos nos que non se me pode molestar con correos electrónicos ou a necesidade de ter que atender ao meu teléfono, etc. Pois, polo tanto, como isto era insuficiente, pois o que se fixo foi aprobar unha normativa específica que foi o Real Decreto Lei 28/2020, de aí nada, fixadevos 22 de setembro, fixo onte un mes, que ten como finalidade garantir isto, non? Sobre a base da voluntariedade e da reversibilidade. Quere dicir isto? Pois que ten que haber acordo entre empresario e traballador para poder prestar servizos en dependencias que non son puramente empresariais, dende a miña casa, e a posibilidade de volver a retornar ao meu centro de traballo en calquera momento, non? Os costes de traballar na miña casa son asumidos en parte pola propia empresa e todo isto plantea unha serie de interrogantes a respecto de a prevención de riscos laborais ou accidente de traballo, pois que non deixan de evidenciar como, por exemplo, determinado tipo de accidentes de traballo, como os accidentes en itinere, están máis regulados. Se eu vou de casa ao traballo e me accidento durante o traxecto, iso é accidente en itinere. Pero se eu teño o meu traballo na casa e me desplazo da miña casa a outro sitio e volvo, iso é accidente de traballo, non é? Bueno, iso plantexa moitos interrogantes sobre os que está traballando. En todo caso, dado que se está idealizando, xa me queda un pouco, porque me dixeron 20 minutos, creo que me quedan 4 minutos, 4, pois eu creo que é importante a respecto do tema do teletraballo, da digitalización, que non hai que idealizar porque non é posible en todas as actividades. Isto é, o teletraballo está ben unha ferramenta máis, pero non todas as actividades económicas permiten traballar ou non todas as actividades laborais permiten o traballo non presencial ou o teletraballo. Por poñer 2 exemplos, o traballo a bordo de buques de pesca non permite teletraballar. O traballo das persoas que prestan servizos na alimentación, que foi moi importante, tampouco permite teletraballar. Esta é a situación pasada e presente en España, pero España é Estado membro da Unión Europea e a Unión Europea, visto que a COVID afectaba a economía de todos os Estados membros, decidiu tomar cartas no asunto e decidiu, de alguma maneira, evitar que, como pasara na última crise que se evidenciou especialmente no 2012, pois que se recurrise á austeridade. Lembrade, rescate dos bancos con cartos públicos e isto provocou pois que todo o investimento público se vise reducido drásticamente. E non só iso, sino que todas as medidas de benestar, educación, sanidade e protección social diminuíran tamén na súa protección. Bueno, pois a Unión Europea no seu Consello, nas súas reunións de 17, 18, 19, 20, 21 de xulio, decidiu adoptar unhas conclusións para sair en axuda dos Estados. E en que consistían esas axudas? Bueno, pois, en vez de ser os Estados os que pediran empréstitos aos bancos, sería a propia Comisión a que o puidera facer. Podía, pois, fixadevos a cantidade de billóns que pode facer para, posteriormente, financiar proxectos moi específicos
por parte de cada un dos estados. Se tratan, bueno, pois as axudas realmente amplas e que hai que devolver. Hai unha parte que non hai que devolver, pero hai outra que devolver. Isto ten un perigo, porque, de novo, nos vamos a volver a hipotecar, pero para darlle liquidez a moitas empresas. En todo caso, cal é o importante, e sobre isto está relacionado o dereito do traballo da pospandemia? Pois que a Unión Europea vai a conceder estas axudas non de maneira indiscriminada, senón que cada Estado ten que presentar un proxecto. E teñen que ser proxectos que cumplan unha serie de criterios. Hai dous moi específicos que afectan ao mundo das relacións laborais. Primeiro, se van a avaliar positivamente os proxectos de actividades económicas que xeneren emprego e que impliquen tránsito a un modelo ecolóxico que non estexa dependente do carbón, polo tanto descarbonizado. Isto vai implicar moitos cambios. Pero, en segundo lugar, tamén vai a financiar proxectos relacionados coa digitalización. Polo tanto, a Unión Europea o que está facendo é incentivar cambios en modelos productivos. Vai a, de alguma maneira, tender ou financiar só proxectos que sexan sustentáveis dende o punto de vista medioambiental e que aposten pola digitalización. Pero, tanto nun caso como noutro, non se trata de axudas que van aos estados e concretamente ás persoas que traballan, senón ás empresas. Por eso, decía antes, que é unha maneira de reactivar a economía condicionando as axudas a determinado tipo de proxectos que teñen que estar orientados non tanto a cambiar as relacións laborais, senón a actividade económica que xenera ese emprego. As relacións laborais probablemente teñan que mudar en temas específicamente relacionados, por exemplo, coa digitalización da economía, e sobre eso se está traballando. Se hai unha lei de teletraballo, ahora se está traballando sobre o tema das apps, e por poñer un exemplo, Alemania acaba de aprobar unha lei específica sobre o traballo do día de mañán, que está todo relacionado coa digitalización. Todo vai na idea de presentar proxectos sobre esta materia. En todo caso, esta situación actual na España e no ámbito concreto da Unión Europea, e conclúo porque xa son 20 minutos os que falei. Obrigado a todas e a todos. Obrigado, professor José Manuel Vasques, sempre uma palestra bastante interessante, objetiva, e de imediato convido a nossa estimada professora Suzete Reis para a sua manifestação, pedindo mais uma vez que os nossos estudantes, nossos mestrandos, doutorandos, insiram o nome no chat para fins de presença, porque alguns realmente nós não conseguimos identificar pelos nomes de e-mail aí, por exemplo, tem um MA_MM, então aí não tem como nós sabermos de quem se trata, né? Então, eu não sei, e nesse sentido é importante que vocês vão inserindo aí, porque está gravado o chat da reunião, nós já estamos aí com um bom número de alunos. Então, Suzete, a palavra é sua, né? E vai falar sobre a proteção das relações de trabalho no mercado brasileiro pós-pandemia. Bom dia, então, especialmente aos colegas, né, professor José, professor André, professor Ricardo. O momento ele é atípico, né, e eu acredito que a minha fala vai muito, se aproxima muito da fala do professor José, que tratou das questões que envolvem o mundo do trabalho na Espanha. No Brasil não é tão diferente assim, e o próprio evento que nós estamos participando hoje, ele já dá mostras de mudanças que ocorreram no mundo do trabalho com a pandemia, né? Em maio nós estaríamos num evento presencial na Corunha, com os colegas aí, infelizmente não foi possível, tivemos que alterar toda essa dinâmica, mudamos o nosso modo de trabalho para nos adequarmos à nova realidade e, enfim, estamos, me parece, diante de um cenário de bastante incerteza ainda. Então, o Brasil, assim como os demais países do mundo, foi extremamente impactado no que diz respeito ao trabalho aqui especificamente, ao mundo do trabalho. Esses
esses impactos que ocorreram, essas modificações que foram impostas em razão da pandemia, as medidas necessárias, eu entendo, de distanciamento e de isolamento social, que para resguardar e proteger a saúde das pessoas e dos trabalhadores, inclusive, impactou na forma de organização das empresas, no modo de produção, inúmeros trabalhadores que já estavam desprotegidos antes da pandemia sofreram esse impacto de uma maneira extremamente agressiva. Então, a ideia aqui, né, quando me passaram assim, tratar da proteção das relações de trabalho no mercado brasileiro no pós-pandemia, abriu um cenário imenso de possibilidades para discussão. Elenquei alguns pontos que eu acho que é interessante nós pensarmos, e depois eu acredito que no momento da discussão, das perguntas, isso se torne, isso possa ser melhor desenvolvido até. Mas o fato é que, quando nós falamos do mercado de trabalho brasileiro, nós não podemos pensar somente no Brasil, porque a pandemia afetou o mundo, né? Afetou questões que envolvem exportação, importação, alguns setores no Brasil, e até em razão das nossas dimensões. Então, nós temos um universo muito grande de território, um universo grande de pessoas, então todos os nossos números, eles impactam. Quando nós falamos, olha, nós estamos com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, é um número muito alto, mas precisamos considerar a população do país e o tamanho do país. Então, alguns setores, algumas regiões do Brasil sofreram um impacto muito maior em relação a outras, né? Alguns setores cresceram, outros setores retraíram, enfim, uma série de questões impactaram esse mundo do trabalho. O certo é que nós ainda temos algumas incertezas. Ontem, houve um anúncio do governo federal, no sentido de que alguns trâmites burocráticos serão eliminados. Então, com a ideia essa de preservar emprego e renda, que tem sido o objetivo desde lá de março, as primeiras medidas provisórias que trataram de questões que possibilitavam o teletrabalho, acordos individuais e todas as discussões decorrentes disso, enfim, mas a ideia é, de fato, auxiliar as empresas para que mantenham os contratos de trabalho, para que mantenham as pessoas com uma renda. Então, nós temos um programa, que mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre esse, que é o programa de manutenção do emprego e da renda, um benefício, uma complementação que o governo federal faz, muito parecido nos moldes do que acontece na Espanha também, né, com a possibilidade de redução de salário e de jornada, suspensão do contrato de trabalho por um período. E o governo ontem sinalizou a realização de algumas alterações na legislação trabalhista, com o intuito de manter, então, e assegurar a continuidade dos contratos de trabalho. A dúvida que se tem essas alterações, elas serão no âmbito, e uma primeira mudança já foi no sistema de informações para o governo federal, que é o e-social, então, com a redução da necessidade de mandar tantas informações, de ser tão burocrática a questão, porque os sistemas se interligam, então basta digitar o CPF, por exemplo, do trabalhador, e o próprio sistema busca as demais informações. Ok, mas há uma discussão a respeito das normas que regulamentam a saúde e a medicina no trabalho. Então, agora, em tempos de pandemia, isso surgiu com muito mais necessidade, porque se nós temos algumas normas regulamentadoras que tratam de cuidados que deve-se ter em determinadas atividades, no momento em que se relativiza isso, se coloca em risco a saúde dos trabalhadores. E, a partir disso, nós temos um custo muito maior para o Estado, porque nós temos adoecimento, nós temos óbito, nós temos afastamentos e incapacidades para o trabalho, que, no fim das contas, é o próprio governo federal que vai ter que pagar através dos benefícios previdenciários. Então, essas questões, elas precisam ser avaliadas, porque elas geram impactos. Bom, então o que nós temos em alguns dados? Eu também separei em 2 momentos aquilo que nós temos de realidade hoje, outubro de 2020, no Brasil e no mundo, e depois os possíveis desdobramentos
no pós-pandemia, se é que nós já estamos nos aproximando do pós-pandemia. Essa é a grande questão. No início da nossa conversa que nós falávamos sobre isso. Nós estamos tratando do pós-pandemia, mas nós estamos vendo que a Europa, por exemplo, está sofrendo uma segunda onda. Nós aqui, no Brasil, estamos nos encaminhando, ou querendo acreditar que estamos nos encaminhando para uma estabilização ou para um declínio dos casos de contaminação, então retomada da economia, retomada das atividades, enfim, de tudo. Só que nós temos questões extremamente relevantes a serem avaliadas nesse período. Os contratos de trabalho. No Brasil, nós tínhamos 2 medidas provisórias, uma delas caducou, a outra foi convertida numa lei que manteve a redução de salário, a possibilidade de redução de salário e de jornada e de salário e suspensão temporária do contrato de trabalho por um período de até 240 dias. Começou com 60, foi ampliado, enfim, e hoje, agora, a questão de um mês atrás, o governo ampliou para mais, a possibilidade para mais 60 dias, então totalizando 240 dias, com um limite que é 31 de dezembro de 2020. A questão é, a pandemia, até no dia 1º de janeiro de 2021, estará solucionada, não teremos mais pandemia, não teremos mais situações que impactem a continuidade das atividades econômicas. Como as empresas vão seguir a partir daí? Então, essa é uma grande interrogação, e nós temos esses impactos, eles são mundiais. A OIT tem trazido estudos de forma sistemática e dizendo o quê? Ainda que os governos locais, os governos incentivem as indústrias, criem programas de manutenção de emprego e de renda, ofereçam benefícios, nós temos o benefício emergencial aqui para trabalhadores informais, para trabalhadores intermitentes, que é uma modalidade nova que foi incluída aqui no Brasil em 2017 na legislação trabalhista, que se assemelha de alguma forma aquele trabalhador, a Espanha acho que chama de o autônomo com subordinação, alguma coisa assim, enfim, mas nós sabemos que países mais desenvolvidos têm condições melhores de promover um incentivo mais significativo e mais robusto. Aqui no início da pandemia nós tivemos alguns descompassos, nós temos um número muito grande de pequenas empresas, e essas pequenas e médias empresas, elas são responsáveis por mais de 50% dos empregos formais. E lá no início, na largada, foram as empresas, esse grupo, que menos recebeu incentivos. Então, as linhas de crédito, a dificuldade de acessar crédito, as medidas provisórias abriam crédito extraordinário, mas essas empresas, elas encontravam mais dificuldades. E as grandes empresas que acessaram esses benefícios primeiro foram as que mais demitiram. Então, ali já se percebeu um descompasso. A partir daí, o governo tentou fazer um equilíbrio nessa situação para que essas pequenas e médias empresas elas pudessem se manter no mercado de trabalho. Mas o certo é que, tal e qual aconteceu no mundo, nós tivemos uma redução muito significativa no número de horas de trabalho, com a suspensão do contrato de trabalho, com a redução da jornada, e, em consequência, a redução da remuneração dos trabalhadores. Então, aqui nós já tínhamos, no início do ano, um número bastante elevado de trabalhadores desempregados. Alcançava cerca de 11 milhões. Esse número, é claro, com a pandemia, aumentou, enfim, se tornou, por questões de fechamento de empresa, demissões mesmo, pessoas de grupo de risco, enfim, alguns segmentos mais atingidos do que outro. E isso acabou impactando e elevando o número de pessoas desempregadas no país. Além do número de pessoas desempregadas, nós temos aquelas pessoas que chamamos de desalentados, aqueles que simplesmente desistiram de procurar emprego, porque eles não entendem que vão encontrar uma vaga, especialmente nesse período. E esse número de desalentados, ele chega a 8 milhões, então é um número bem alto também, somados com os 13 milhões praticamente de desempregados, e ainda nós temos, dentro dos trabalhadores empregados, um número bastante alto de pessoas que entendem e que as estatísticas indicam como subutilizados. Quem são esses subutilizados?
são aqueles que trabalham menos horas do que gostariam. Isso alcança quase 33 milhões de pessoas no Brasil. Então, são números altos. Quando essas pessoas elas estão sendo subutilizadas, elas estão com um rendimento também abaixo daquilo que seria necessário ou ideal para que ela mantenha o seu sustento e dos seus familiares. Um ponto importante que nós destacamos, que eu já falei, são esses benefícios, né, esse programa emergencial de manutenção e da renda no Brasil, com a criação do BEM, que é o benefício emergencial, que não se confunde lá com outro benefício de R$600 que os trabalhadores informais, intermitentes recebem, enfim, autônomos e tal. Esse aqui são para pessoas empregadas. Até o início do mês agora de outubro, já tinha alcançado mais de 9 milhões de trabalhadores, né? Quase 10 milhões de trabalhadores, preservando cerca de 18 milhões de empregos. Então, é um número interessante, alcança mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de empregadores. E esse programa, então, prevê a possibilidade da redução de jornada e de salário em 25%, 50% e 70%, e o governo federal complementa esse percentual, chegando, e aí é que é uma questão que se discute, que chega ao limite do seguro-desemprego. Esse limite, esse teto, é cerca de R$ 1.813 hoje. Então, o trabalhador, ele vai ter, aquele trabalhador que recebe mais de 3 salários mínimos, ele vai ter, que ele encaixa nas regras aqui, ele vai ter uma redução, sim, bem significativa na sua remuneração. Então, essas questões se discutem, há um tratamento diferenciado também aqui nesse benefício para as empresas que faturam mais de 4,8 milhões e menos de 4,8 milhões, porque lá no início se discutia, será que esse benefício, as empresas para aderirem a esse programa, elas não teriam que, de fato, comprovar a necessidade econômica para tanto, para que o programa pudesse alcançar mais pessoas, evitando o desemprego, evitando o fechamento de algumas atividades? Enfim, não foi isso feito, e hoje, então, começa a se analisar quais são essas empresas e como isso vai se dar daqui para frente, porque as empresas que aderiram a esse programa, que reduziram jornada e salário ou suspenderam o contrato de trabalho, elas têm que garantir o contrato de trabalho pelo mesmo período de tempo que ocorreu a suspensão. E aí entra a nossa preocupação no sentido de que, se em 2021 a situação não se modificar e não tiver mais o benefício, né, a possibilidade de reduzir a jornada ou de suspender o contrato de trabalho, como algumas empresas conseguirão se manter, né? Então, ainda há uma incerteza quanto a isso. Me parece que, seguindo uma tendência mundial, aqui no Brasil também as perdas de rendimento, elas afetaram mais alguns segmentos, especialmente serviços, turismo, hotelaria, enfim, né, comércio, a construção e trabalhadores informais. Mesmo dentre os trabalhadores nos serviços essenciais, as perdas de renda foram bastante significativas, porque muitos tiveram redução, muitos tiveram adoecimento, afastamento, grupo de risco. Nem todas as atividades é possível tratar de home office ou de teletrabalho, porque algumas atividades elas necessitam ser desenvolvidas de forma presencial. Então, são questões que são relevantes. Como o Brasil ele é um país com uma extensão territorial bastante grande, é claro que nós tivemos diferenças nas questões de mercado de trabalho nas diferentes regiões. Aqui, a região Nordeste foi a que teve o maior número de desempregados, alcançou 69% de trabalhadores desempregados. E a região Sudeste, que é a região onde está o Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, que concentra o maior número de pessoas economicamente ativas, ela tem uma redução de 45% de desempregados. Então, é um número bastante significativo, né? Alcança quase 50% dessa mão de obra economicamente ativa. A questão da informalidade, nós temos muitos trabalhadores na informalidade, isso também afetou, porque esses trabalhadores, em razão das normas de distanciamento ou de isolamento social, impactou, então eles não puderam continuar exercendo as suas atividades,
E isso acaba impactando na precarização do trabalho, no aumento do trabalho infantil. O professor André, na sequência, que vai tratar da proteção de crianças e adolescentes, e nós já conseguimos identificar alguns indícios de que o trabalho infantil, que vinha numa curva de, né, descendente, ou pelo menos de estabilidade, começa a ser elevada. Situações análogas ao trabalho escravo, porque as pessoas precisam sobreviver e elas acabam se submetendo a inúmeras situações para garantir o mínimo de renda para si e para a sua família. Também é importante destacar que nós tivemos uma perda de 50 mil postos de trabalho no trabalho doméstico, e aqui afeta, diz respeito a uma questão que é importante voltarmos a discutir. Já discutimos em outros momentos, inclusive aqui em eventos realizados em parceria com a Universidade da Corunha, que é a questão do trabalho da mulher. O trabalho doméstico, ele é quase 100% executado por trabalhadoras mulheres, né? Então, a redução desses 500 mil postos de trabalho afeta diretamente o trabalho das mulheres. E as mulheres, todos os estudos, aqui nós temos alguns institutos que investigam e que estão acompanhando as tendências do mercado de trabalho. Aponta-se que as mulheres foram as mais afetadas negativamente durante a crise sanitária decorrente da pandemia do coronavírus, não só no Brasil, mas no mundo, né? Aqui nós temos que, no Brasil, esses indicativos, eles apontam que mais da metade, mais de 50% das mulheres brasileiras, durante a pandemia, elas passaram a cuidar de alguém, né? Porque, em regra, ainda é o compartilhamento de responsabilidades, conforme nós temos uma convenção da OIT, não foi assinada pelo Brasil, essa convenção, mas ainda há uma parcela muito maior de responsabilidade para as mulheres, uma atribuição dessas funções de cuidados, né, com filhos, com pais, com pessoas doentes. Então, essas mulheres, essa pesquisa indica, uma pesquisa do IPEA, indica que mais de 50% delas passaram a cuidar de alguém durante a pandemia. Com isso, a gente tem uma sobrecarga de trabalho, né? O número de horas aumenta e elas acabam. E esse trabalho é um trabalho não remunerado. É o trabalho de cuidados nas casas, enfim, é um trabalho não remunerado. Tivemos notícias também de situações que envolvem o teletrabalho e que muitas empresas acabam, na hora de demitir, eles optam, bom, quem é que vai ficar na sua casa trabalhando, mas tem os filhos, né? A rede escolar aqui de ensino agora está começando a retomar as aulas presenciais, então estão todos em casa. Quem cuida dos filhos, em regra, é a mulher. Então, muitas mulheres perderam seu emprego, porque na hora de optar, o empregador optou, vou optar pelo homem, né? Porque ele vai se dedicar mais ao trabalho sem precisar dividir essas atribuições. Isso não é diferente no resto do mundo. Até agora, nós tivemos uma notícia que a Espanha promulgou uma lei tratando da igualdade salarial. Enfim, a OIT tem vários indicativos tratando da dupla jornada, da tripla jornada, dessas atividades não remuneradas e que impactam o mercado de trabalho. E isso, enfim, acaba refletindo diretamente. E aí a segunda parte é que algumas perspectivas, então, cuidando do meu tempo aqui, algumas perspectivas para o futuro. A primeira questão é essa: nós não temos certeza quanto ao fim da pandemia, quanto ao pós-pandemia. Esperamos que, de fato, 2021 isso se concretize. Mas o que nós já temos e que tende a se manter? A questão dos processos automatizados, né? Esses processos, uso das novas tecnologias, uso de mecanismos tecnológicos e de comunicação, que vai trazer uma mudança nas relações de trabalho, desde os processos seletivos até a execução dos contratos de trabalho. Tem benefícios, mas há que se ter cuidados também, né? Essa ampliação desses processos automatizados pode ampliar distorções e discriminação no mercado de trabalho. Nós tivemos um exemplo em 2018 com a Amazon, que criaram um algoritmo que identificava o gênero
na hora dos processos seletivos. Então, não havia a palavra mulher ou a palavra gênero, mas o algoritmo, ele identificava quando eram mulheres e quando eram homens os candidatos, e privilegiava os homens. Isso foi identificado e a Amazon, evidentemente, disse que foi um engano, não era essa a intenção, enfim. Mas nós sabemos que é possível, né, a criação de algoritmos e colocarmos ali questões que talvez num processo seletivo presencial não fossem tão evidentes. Então, o risco de aumentar a discriminação com trabalhadores negros, com homossexuais, mulheres, enfim, uma série de situações é possível, né? Então, esses dados que alimentam esses algoritmos, eles precisam, sim, de um controle antidiscriminatório, sob pena de nós aumentarmos ainda mais a questão de discriminação. Essas mudanças no mercado de trabalho que observamos agora com a pandemia e que tendem a permanecer, então, com o e-commerce, marketing digital, a consolidação da economia digital, com o uso de aplicativos, muda o cenário. Muda o cenário. Então, assim, o mercado de trabalho ele vai ser muito mais tecnológico, muito mais digital do que ele era até então, porque as empresas tiveram que obrigatoriamente se jogar nesse cenário. O processo que seria um processo natural, que já vimos discutindo a indústria 4.0, tudo isso, foi impulsionado com a pandemia. E me parece um caminho sem retorno. Tem uma pesquisa feita aqui no Brasil por um instituto que aponta que 74% das empresas pretendem permanecer com teletrabalho de alguma forma no futuro, porque isso significa uma mudança, né? O professor José acabou de tratar também a questão do teletrabalho, é uma mudança extremamente significativa. Nós temos no Brasil a regulamentação do teletrabalho. Em 2017, ele foi incluído na CLT, na Consolidação de Leis do Trabalho, até então não tínhamos, e em 2017 ele foi incluído quando nós tivemos a chamada reforma trabalhista. Mas foi incluído ainda de uma maneira um tanto quanto precária, né? Tanto que agora já se estuda revisar a questão do teletrabalho. E aí é bem importante nós fazermos uma distinção no home office e no teletrabalho, porque é comum verificarmos as pessoas tratando de home office aquilo que seria teletrabalho. E juridicamente, a trabalhista traz impactos diferentes para um e outro. O home office é o trabalho realizado tanto na empresa quanto fora da empresa, qualquer trabalho, né? Ou em qualquer outro, na casa ou na empresa. O teletrabalho, ele precisa da utilização das tecnologias da informação e da comunicação. E aí essas questões que o professor tratava agora há pouco, aqui também são pertinentes. Quem é responsável pelo pagamento da internet? Como ficam as questões, a CLT já tratava, e nós tivemos uma medida provisória que permitiu que fosse feito um acordo individual entre empregado e empregador para verificar questões de custo, enfim, mas isso ficou em stand-by, não se definiu muito. Mas como ficam as questões de saúde e de segurança? Então, a nossa legislação tem um artigo lá que diz que o empregador ele deve, de forma ostensiva, informar ao seu trabalhador todas as questões que envolvem a segurança do trabalho, ergonometria, enfim, e o empregado ele tem que se comprometer com isso. Mas se ocorrer, enfim, né, qualquer acidente no caminho de percurso aí no desenvolvimento do trabalho, como fica isso? Então, o teletrabalho, ele parece uma tendência muito grande, vai permanecer. Então, o surgimento de novas profissões, de novas funções, né, analistas digitais, de mídias sociais, enfim, nós temos um universo muito interessante para o futuro. O problema é sabermos de que forma vai se dar esse futuro, né, porque mesmo que superemos a pandemia e se consolide, por exemplo, o teletrabalho, nós sabemos também que alguns trabalhadores eles ficarão à margem. Algumas atividades não podem ser realizadas à distância. Algumas atividades necessitam ser presenciais. Nem todas as pessoas têm condições de acessar locais em que moram, questões muito, muito práticas, né? Mora uma família de 4 pessoas na casa, as 4 estão em situação de teletrabalho. E tem um computador na casa para a família toda utilizar. Como é que fica isso?
questões que envolvem internet. Então, aqui nós tivemos notícias de trabalhadores que foram demitidos ou que foram repreendidos porque a internet ficava caindo o tempo todo. Daí a gente fala, mas o que eu faço se a internet fica oscilando? Horários, né? O teletrabalho não tem controle de jornada aqui no Brasil. O home office tem, o teletrabalho não. Então, aqueles extremos, né? O empregador que fica demandando o trabalhador o tempo todo, porque ele está, enfim, é um clique, né? Ele está ligado o tempo todo. Às vezes é o empregador que cede o telefone, que cede o computador, que paga a internet, que cede o computador, que o trabalhador ele tem que estar à disposição o tempo todo. Enfim, essas questões ainda vão se revelar ali na frente, de que forma isso vai se consolidar. Então, o meu tempo já está esgotado, acho que eu estou observando aqui. Agradeço a atenção e depois me coloco à disposição para que a gente discuta mais sobre essa temática. Obrigada. Muito bem, obrigado, professora Suzete Reis. Sabe que quando, falando em teletrabalho e em chefe, Suzete, acabou de ingressar na reunião a professora Mônia Leal, a quem eu saúdo, né, nossa coordenadora do programa, professor Jean-Rier Rodrigues Reck, também eu cumprimento, da mesma forma que todos os nossos mestrandos e doutorandos. Então, fica a chefe devidamente saudada aí, né, uma vez que acompanhamos atentamente a fala da Suzete, né? Muito bem, na sequência, professor André Custódio, para cumprir os seus 20 minutos, né? Está com a palavra. Professor Ricardo Armani, bom dia, uma alegria compartilhar esse momento com vocês. Gostaria de cumprimentar a professora Mônia Leal, professor José, professora Suzy, né, e todos os participantes, né, desse importante evento que organiza-se em parceria da Universidade de La Coruña e a Unisc. Meu objetivo aqui é falar rapidamente sobre o contexto dos direitos da criança e adolescente e a sua relação com as políticas públicas. E eu tentarei ser objetivo o suficiente, né, para que a gente tenha um tempo para debate, né? Quando nós falamos em direitos da criança e adolescente no Brasil, nós inevitavelmente precisamos remeter a uma história da inexistência desse direito, né? A história social da infância no Brasil é uma história de negação e não reconhecimento de direitos, né? Como diz Philippe Arrier, a infância é uma invenção da modernidade. E a chegada da modernidade tardia na realidade brasileira também fez com que os direitos de crianças e adolescentes fossem reconhecidos de forma tardia. Em regra, a condição da criança brasileira é a condição da herança, da escravidão, da desigualdade étnico-racial, do patrimonialismo no campo das políticas públicas, da condição de pobreza e da condição de exclusão social. Foi só no início do século XX que surgiram as primeiras legislações relativas aos direitos da criança e surgiram na sua pior face, como instrumentos de controle, instrumentos de vigilância, instrumentos de repressão contra crianças e adolescentes. Foi somente na década de 1980 que surgem movimentos sociais no sentido de tentar reconhecer e reivindicar direitos fundamentais para crianças e adolescentes. Aqui me permita abrir uma paráfrase do famoso livro O Pequeno Príncipe, que se diz assim: só se vê bem com o coração, pois o essencial é invisível aos olhos. Eu diria que o essencial é reconhecer os direitos fundamentais de crianças e adolescentes para que a gente tenha a visibilidade da nossa própria condição humana. Então, é a partir de 1988, com a Constituição, que o Brasil institui um ramo jurídico autônomo, denominado Direito da Criança e Adolescente, e adota nesse ramo jurídico autônomo uma teoria própria, denominada Teoria da Proteção Integral. É nesse momento, nas palavras do professor Antônio Carlos Gomes da Costa, um dos redatores do Estatuto da Criança e Adolescente, que o direito da criança e adolescente no Brasil vai trazer mudanças de conteúdo, de método e de gestão nas políticas públicas. Quando falamos na autonomia do direito da criança e adolescente, estamos falando de um ramo jurídico constituído por normas de direitos fundamentais previstas na Constituição, decorrentes também de tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e uma ampla legislação regulamentadora, da qual o Estatuto da Criança e Adolescente, sem dúvida alguma,
é a das mais conhecidas. O direito da criança e adolescente, ele não é avançado, como se diz por aí, porque garante muitos direitos, ele é avançado justamente por um outro aspecto. Para além de assegurar e reconhecer direitos, ele traz junto de si um sistema de garantias de direitos, com compartilhamentos de responsabilidade entre sociedade e Estado para o controle e efetivação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Evidentemente que nenhuma lei por si só transforma a realidade. É necessária a participação em amparo social das comunidades, famílias, crianças e adolescentes, para que esses instrumentos jurídicos sejam efetivamente transformadores. E talvez um dos grandes desafios que encontramos nos dias atuais seja ainda a superação dos mitos em torno do direito da criança e adolescente. A ideia é que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante muitos direitos, quando tão somente garante direitos básicos e essenciais, como a vida, a educação, a saúde, a convivência familiar e comunitária e a proteção contra formas de violência e exploração, como a exploração do trabalho infantil, a violência contra a criança. A ideia de que não se pode fazer mais nada diante do direito da criança e adolescente, quando olhamos esse mais nada, é não espancar as crianças, é não explorar o seu trabalho, não é abusar sexualmente, quando, na verdade, o Estatuto traz uma proteção fundamental, que é a proteção à condição de dignidade humana, estendendo agora a criança e adolescentes. E uma ideia falaciosa de que o direito da criança e adolescente não impõe deveres. Quando olhamos para o artigo 227 da Constituição, ele já começa falando em deveres. Ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade os deveres, os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Então, temos, a partir dali, em 1988, o reconhecimento de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, que deixam de ser objetos de controle das políticas públicas e objetos de propriedade das suas famílias para poderem ser titulares de direitos fundamentais. A Constituição vai trazer, portanto, o princípio da tríplice responsabilidade compartilhada, que segundo o qual, para cada direito fundamental assegurado, haverá sempre responsabilidade solidária entre família, sociedade e Estado. E, especialmente, o princípio da proteção especial, que segundo o qual crianças e adolescentes devem ter, pela sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, a mais ampla proteção à sua condição humana. Claro que, nesse contexto, nós rompemos com estruturas históricas, o tal do familismo, onde o Estado se abstém totalmente de prover serviços públicos necessários ao desenvolvimento das pessoas, movimentos de caráter autoritário, cujo, lembro, na Espanha, o movimento Amigos Nos Tocam, que impede a discussão e o debate das questões relativas de gênero na educação. E temos uma regulação, como forma de concretização dos direitos, muito detalhada no Estatuto da Criança e Adolescente, que vai disciplinar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes e trazer um sistema de garantias de direitos. O sistema de garantias de direitos da criança e adolescente vai organizar a rede de atendimento direto à criança e adolescente, no campo da educação, saúde, assistência social, nos diversos serviços inerentes à condição de desenvolvimento da criança, em parceria com a sociedade civil, ou seja, responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade. Note-se aqui que o direito da criança e adolescente ele não é puramente estatista nem puramente privatista, ele vai trazer responsabilidades comuns para a sociedade e Estado. E um sistema de garantias de direitos nesse primeiro nível, então, é a organização e o planejamento de serviços que se dá através da articulação intersetorial dos conselhos gestores. Traz um segundo nível de proteção de políticas públicas, as chamadas políticas de proteção, cujo principal órgão é o Conselho Tutelar, um órgão que atua diante da ameaça ou violação de direitos, seja cometidos por pelas próprias crianças e adolescentes, pelas suas famílias, pela sociedade ou pelo Estado, e que tem a autoridade para aplicar medidas de caráter administrativo como forma de restituir direitos violados. E um terceiro nível de políticas, subsidiário, que são chamadas políticas de justiça, onde atua o Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública, para aquelas situações em que o primeiro e segundo nível das políticas públicas não se demonstram insuficientes. Talvez o direito da criança e adolescente seja avançado também, porque a organização do sistema de garantias de direitos
está orientada pela perspectiva da descentralização político-administrativa, com a municipalização dos serviços, a desejável municipalização do orçamento. Penso que aqui temos muito a debater, né? Porque descentralizamos os serviços e não descentralizamos o orçamento, e aí nós temos um déficit em termos de políticas públicas. O compromisso com o atendimento integral da criança e adolescente, ou seja, não é só educação, né? Educação, saúde, assistência, cultura, esporte, lazer, porque o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento da adolescência, né, é um desenvolvimento necessariamente multidimensional, e a necessidade de pactuação da integração operacional do sistema, né, mediante a pactuação de fluxos e protocolos de atendimento para crianças, adolescentes e as suas famílias, né? É claro que, do ponto de vista técnico, há um sistema lógico instituído, mas isso não significa dizer que não estamos diante de grandes ameaças para a concretização de direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Aqui eu volto novamente, né, ao Pequeno Príncipe, quando ele fala das sementes de baobá, né? Diz dos perigos das sementes de baobá. Baobá é uma árvore muito grande, né? Que se elas crescerem demais, elas podem dividir ou rachar o planeta, né? E usa as sementes do baobá como a representação de toda a maldade, né, da condição de humanidade, a maldade no campo das políticas públicas. E para combater as sementes de baobá, né, diz o Pequeno Príncipe, é necessário retirar as raízes todos os dias. É um trabalho cotidiano para que assim a gente evite que o planeta venha a rachar. E como fazer para que o planeta não rache do ponto de vista de garantia de direitos da criança? Aqui temos desafios que talvez sejam essencialmente estruturais. Eu trouxe 5 desafios, né, dentro do tempo que me permite, que diz respeito, né, ao enfrentamento aos desafios culturais, pedagógicos, de financiamento político e os desafios decorrentes da pandemia do Covid. No campo do desafio cultural, me parece que temos o desafio de superação da chamada persistência do menorismo, né? Do olhar da criança sob a perspectiva do negativo, do que ela não tem, do que ela não é e do que ela não pode, né? Nessa perspectiva tradicionalmente repressiva e conservadora que ainda persiste na sociedade brasileira. Do ponto de vista pedagógico, temos um desafio estrutural na consolidação do direito da criança e adolescente e passamos por um desafio premente. As reformas econômicas dos cursos de graduação, dos cursos de direito no Brasil, né, impostos pelas medidas de eficiência de mercado, estão levando à extinção da disciplina de direito da criança e adolescente, tratando-a como, a partir de uma fragmentação como sub-áreas do direito civil e penal, o que nos remete novamente às práticas dos currículos jurídicos do século XIX. Então, temos um desafio pedagógico, como assegurar direitos se sequer os operadores do direito conhecem efetivamente uma dimensão tão importante como o direito da criança e adolescente. E aqui assinalo que essas reformas têm avançado para todos os campos dos chamados novos direitos, né? É assim com o direito do consumidor, com o direito ambiental, com o direito do idoso, com o direito das mulheres. Então, passamos por uma reforma, né, de mercado que vem reestruturando e excluindo as possibilidades de efetivação de direitos humanos por conta do déficit pedagógico. Terceira dimensão diz respeito ao financiamento. Estamos passando por um processo de reforma do Estado brasileiro, com redução significativa dos orçamentos. Me refiro aqui aos orçamentos das políticas sociais públicas de educação, saúde e assistência social. Por fim, né, os desafios no contexto do Covid, né? Estou parecendo um mensageiro do caos, mas os desafios do contexto de Covid. O que temos em relação ao Covid de crianças e adolescentes? Um forte impacto no âmbito das possibilidades de acesso à educação para crianças e adolescentes, seja pela fragilidade dos instrumentos para educação remota e o risco, né, de aumento muito significativo de evasão escolar, né, no momento de retorno, né? Já temos dados que nos demonstram que 30% dos adolescentes brasileiros não pretendem retornar à escola após a pandemia, né? Então, temos um problema muito impactante, sem qualquer tipo de política pública estruturada para responder essa demanda. E o impacto, né, crescente na violação de direitos de crianças e adolescentes. Eu sempre dizia que, desde 1988, todos os indicadores sociais sobre crianças e adolescentes do Brasil melhoraram
Isso está associado à estruturação de políticas públicas e à garantia de direitos. E estamos entrando num ciclo reverso, né? Que é o ciclo em que os indicadores de violação de direitos no Brasil começam a piorar. Há aumento do trabalho infantil doméstico, aumento dos indicadores de violência física e psicológica contra a criança dentro do espaço doméstico e aumento nos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, né? Nesse sentido, o que observamos diante dessas 5 dimensões, né, que eu aponto aqui, que não são únicas nem exclusivas, é que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, as metas das Nações Unidas para 2020 até 2030, estão absolutamente comprometidas, dada a perspectiva, né, de retorno do menorismo, de fragilidade político-institucional e das condições essenciais de vida e possibilidade de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Para terminar, meu tempo está acabando, vou terminar com o Pequeno Príncipe pela 3ª vez. Pequeno Príncipe diz: é preciso proteger as lamparinas, pois um sopro só é capaz de apagá-las. Diria a todos vocês que é preciso proteger as crianças, porque um sopro só é também capaz de apagá-las. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Parabéns, André, pela palestra, pela conversa, enfim, pela inspiração que o caracteriza sempre nas suas intervenções. Fica difícil usar a palavra, né, após uma exposição tão brilhante. Vocês estão me ouvindo aí, André? Pronto. Sim, estamos ouvindo. Agora sim. A gente vai aprendendo aqui, Suzy, a usar aqui o Teams. A gente, quando aprende aí troca o sistema de apresentação, né? Muito bem. Deixa eu tentar localizar aqui. Então, a apresentação que eu pretendo trazer para esse seminário, desde já agradecendo, né, a disponibilidade, mais uma vez, da Universidade da Corunha, também saudando a professora Caroline Bittencourt, que está na assistência, nossa chefe de departamento, é justamente a temática do princípio da subsidiariedade. E o professor André falou com muita propriedade a questão da descentralização de competências e a temática dos recursos. Me parece que esse vai ser um debate interessante para fazermos na sequência. Por que o princípio da subsidiariedade e trazer essa ideia agora nesse seminário da Universidade da Corunha? Isso porque o princípio passou novamente a uma centralidade de agenda política e, até diria, ingressou na agenda do debate político na medida em que foi apresentado e foi inserido na proposta de reforma administrativa levada pelo governo federal brasileiro ao Congresso Nacional. E, a partir da inserção do princípio como proposta de alteração do artigo 37, se discute uma questão extremamente importante. Qual subsidiariedade? Qual o conceito de subsidiariedade, dada a sua multiplicidade de análise? Basicamente, estamos falando aqui da multiplicidade da subsidiariedade do direito econômico, das políticas econômicas, ou da subsidiariedade no sentido de uma reestruturação do Estado, e aí sim, da valorização da gestão local esta que é muito cara, muito importante no tocante à temática trabalhada antes pelo professor André Custódio. Numa primeira nota, é importante registrar
o que, dividindo no primeiro eixo, né, o que significa o princípio da subsidiariedade. Esse princípio, ele nos é dado a partir da doutrina social da Igreja, que alguns devem estar me perguntando, né, devem estar se perguntando, mas, professor, falar de igreja e de organização do Estado. Bom, todos sabemos que o histórico da evolução estatal teve muita relação com a influência do papado, né, em relação à política, né, a própria obra, né, dos dois corpos do rei, em que se fala da característica do Papa querendo se aproximar historicamente da função de um poder na Terra, né, um poder político e não apenas um poder espiritual, tanto que e o rei querendo ter sempre aquela dimensão de representar também uma figura do ponto de vista da influência espiritual. Tanto é verdade que o rei é coroado com a presença da maior autoridade da Igreja e usa, né, um conjunto de vestes que o aproximam das vestes papais. Ao mesmo tempo, o Papa, né, ele tem toda aquela figura também que se aproxima de uma figura real, aí, especialmente na origem, no histórico do exercício do papado. E, a partir das encíclicas papais, né, elas vão citando o chamado princípio da subsidiariedade, citando um princípio que originariamente foi tratado por Aristóteles. Mas não é da doutrina social da Igreja que nós estamos falando como o grande elemento que vai nos trazer uma dimensão administrativa do princípio da subsidiariedade. Esta dimensão vai se dar tanto no Tratado de Maastricht, aí sim na relação entre Estados nacionais e os órgãos europeus, mas muito especialmente para o que nos interessa, que é o fortalecimento da gestão local, na chamada Carta Europeia de Autonomia Local, da década de 80, em que, no seu artigo 4º, o princípio ele é conceituado. E o que nós encontramos na Carta Europeia de Autonomia Local? Uma regra orientadora da descentralização. Regra geral, o exercício das responsabilidades públicas deve incumbir de preferência as autoridades mais próximas dos cidadãos. A atribuição de uma responsabilidade a uma outra autoridade deve ter em conta a amplitude e a natureza da tarefa e as exigências de eficácia e economia. Eu sempre digo que é um princípio inteligente, porque ele não é absoluto. Ele estabelece uma reordenação, professor André, no sentido de atribuir uma regra geral de competência à esfera local, mas uma reordenação que pode ser relativizada quando eficácia e economia não permitirem que o conjunto de políticas públicas sejam desempenhados com eficácia e atendendo o princípio da economicidade na chamada gestão local. E aqui eu chamo a atenção que, por exemplo, numa situação brasileira com mais de 5 mil municípios, e alguns entendem que é exagerado, basta citar, e nós estamos nesse momento num seminário em conjunto com a Espanha, os mais de 8 mil municípios de representação local na Espanha. Então, desses 5 mil municípios, a absoluta maioria, eu não diria a absoluta maioria, a maioria qualificada, mais de 90% são pequenas comunidades. Mais de 4 mil municípios são pequenas comunidades e que não têm condições de garantir o conjunto de políticas públicas. E, nesse sentido, se trabalha também para não se perder a autonomia local para os entes subnacionais Estado, a estratégia dos consórcios. Eu li, ao final de semana, algo interessante a respeito
do cumprimento, especialmente no período pós-pandemia, dos desafios para o cumprimento das regras de responsabilidade fiscal no âmbito da gestão local. E essa ideia de consórcios vem muito forte, inclusive para algumas situações, por exemplo, de consultoria jurídica. Por que cada Câmara Municipal vai ter o seu consultor jurídico se um consórcio poderia atribuir uma consultoria jurídica a esse legislativo? E assim nós podemos encontrar outras situações. Porque nós não temos limites aqui no Brasil de estrutura que tem na Espanha. Na Espanha, o nível, o professor Carlos Cano nos ensina isso, o nível e o tamanho do município vai determinando a quantidade de secretarias. Nós não temos. Então, muito dos nossos recursos da esfera local são investidos, eu diria, vamos usar a expressão real, sem eufemismo, são muitas vezes erroneamente gastos em manutenção de estrutura administrativa, como são os casos, como são as situações do excesso de cargos comissionados em pequenos municípios. Então, é preciso repensar essa questão dos municípios para que ele efetivamente consiga exercer estas responsabilidades públicas que decorrem do princípio da subsidiariedade. Na sequência, a Carta Europeia de Autonomia Local passou a introduzir, passou a influenciar as constituições europeias, na medida em que, além do Tratado de Maastricht, que faz a relação entre Estado Nacional e órgãos europeus, a Carta Europeia de Autonomia Local trabalha aquilo que nós chamamos de subsidiariedade administrativa interna, porque a subsidiariedade tem, no conceito administrativo, seja a dimensão comunitária, seja a dimensão administrativa interna. E, nesse sentido, a Carta Europeia passou a influenciar a Constituição italiana, no seu artigo 118, que prevê a subsidiariedade, a Constituição portuguesa, que prevê as duas hipóteses de subsidiariedade, a comunitária e a administrativa interna, em dois dispositivos decorrentes das reformas constitucionais portuguesas. A cada 5 anos, a Constituição de Portugal ela é reformada, ela passa por uma reformulação. Alguns podem dizer, mas isso dá instabilidade. Eu preferia que no Brasil fosse igual, porque nós temos mais de 100 emendas constitucionais no Brasil. Fosse de 5 em 5 anos, talvez nós tivéssemos mais estabilidade constitucional. Eu ouso dizer que é no Brasil, no sistema político brasileiro, mais fácil alterar a Constituição do que aprovar uma lei ordinária, por incrível que pareça, porque a lei ordinária ela deve passar pela deliberação executiva e a emenda constitucional ela é promulgada diretamente pelo Congresso Nacional. E na Alemanha, e aí eu não vou usar, até vou usar, né, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, eu sei que a Rosana Mas está acompanhando, sei que a professora Moni está acompanhando no seu artigo 23. E na Espanha, a Constituição Espanhola, nos artigos 137 e 140. Então, esse princípio ele é um princípio, na sua dimensão administrativa e na relação entre Estado, entre país e suas esferas locais, extremamente prestigiado a partir da doutrina social da Igreja, da doutrina social cristã, e principalmente, e isto para o Tratado de Maastricht, e principalmente no âmbito interno, com base na Carta Europeia de Autonomia Local. O princípio, na sua perspectiva administrativa, ele tem uma dimensão vertical, que é da descentralização, em que nós temos a característica do federalismo trino, e uma dimensão horizontal, e esse é o que dá título à minha manifestação, que diz respeito à democratização.
Nós, quando defendemos a esfera local, não podemos defender qualquer esfera local, mas sim uma esfera local que efetivamente permita a participação social. Eu digo isso porque o Ladislau Dalbor sempre afirma: não podemos partir da lógica que o small is beautiful, que tudo que vem do poder local é bom. Não. O professor Jorge Miranda sempre afirma que as grandes oligarquias estão na esfera municipal. Agora, as câmaras municipais estão tentando inserir o absurdo da emenda parlamentar individual para vereador, em que vereador vai indicar, professor André, quando se fala em políticas públicas para as crianças e adolescentes, o vereador vai indicar, por emenda impositiva, a aplicação do orçamento, e certamente nessas emendas impositivas não será a criança ou adolescente a prioridade desse tipo de intervenção do parlamento. Isto é uma repetição de um grande erro, que são as emendas parlamentares em nível federal. Então, nesse sentido, o princípio da subsidiariedade ele opera de uma forma diferente, a partir de uma lógica de controle social, de participação das comunidades nas elaborações orçamentárias, dos chamados conselhos. Claro que os conselhos precisam ser analisados a partir de suas vicissitudes, porque há muitos conselhos, e a sua grande maioria são conselhos que homologam políticas públicas já definidas pela burocracia ou pela esfera de gestão, né? Haja vista que metade dos conselhos, na sua maioria, são por representação da administração, e aí, evidentemente, esses conselhos acabam sendo legitimadores de decisões já pré-constituídas, salvo, por exemplo, conselhos importantes, como é o caso do Conselho da Saúde, né, que aí existe uma organização diferenciada. Isso tudo para trabalhar com conceitos como a gestão pública compartilhada e a chamada democracia administrativa, de cunho do professor, que é meu orientador, minha referência na Europa, o professor Jorge Miranda. Bom, este é o conceito de subsidiariedade administrativa que defendemos. Não defendemos um conceito de subsidiariedade no sentido liberal, de que primeiro a economia se organize, só após o Estado exerce o seu poder, né, especialmente a partir dos princípios que informam a ordem econômica. Então, a subsidiariedade que defendemos é a subsidiariedade administrativa interna, que valoriza o poder local no sentido da verticalidade, ou seja, da descentralização, e que também valoriza o poder local na lógica da horizontalidade, que é a apropriação do espaço público estatal pela sociedade. Mas as reformas, que subsidiariedade nós temos nas reformas? Então, qual é a proposta da reforma administrativa? A subsidiariedade passou a ser inserida no caput do artigo 37 e que fala de administração pública. Vejam que foi inserido, além do LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, muda-se alguns princípios, como a inserção no caput da transparência, da inovação, da coordenação, da boa governança pública e da subsidiariedade. Então, a subsidiariedade passa a ser inserida no caput do artigo 37. Bom, mas, enfim, que subsidiariedade é esta, né? Me surpreendeu quando, num evento em que participei, o ministro Paulo Guedes falou da subsidiariedade, mas falou não no sentido econômico, falou no sentido administrativo. É evidente que nós referendamos a ideia de que o que está na norma não é o que aquele que propôs a norma que vai ser o fator efetivador, vai ser a interpretação. Senão, nós teríamos até aqui, além da mens legis, né, nós teríamos a mens Guedes, né? Não podemos trabalhar com a ideia da mens Guedes, mas chama a atenção que o ministro Guedes fala do princípio não na perspectiva econômica, mas na ideia de que o princípio valoriza o município, exatamente o que está no conceito da Carta Europeia de Autonomia Local, em que
os estados só devem fazer o que os municípios não conseguem. Achei interessante isso, porque deu uma nova lógica política para a subsidiariedade, justamente para que esse princípio, além do 37, seja previsto, isso é uma proposta que estamos trabalhando aí com as entidades municipalistas, esse princípio passe a ser inserido no campo das competências comuns, porque é um princípio que age, que atua quando existe conflito positivo de competências. O princípio não pode atuar contra as listas expressas da Constituição, do artigo 21 e 22, mas ele pode atuar como um princípio reordenador de competências no campo do conflito positivo que ocorre nas competências comuns, especialmente agora em tempos de pandemia, que é a questão da saúde, onde, de fato, o Supremo Tribunal Federal, em várias decisões, reforçou a ideia de competência comum de todos os entes. O Supremo não disse que a União não era responsável pelas políticas públicas da Covid, mas fez esse reforço das múltiplas competências. Então, nesse sentido, a nossa defesa da inserção, não apenas no 37, mas no artigo 23, no artigo 18, onde trata da estrutura político-administrativa do Brasil, inserindo também nos termos da Constituição, respeitando o princípio da subsidiariedade. Eu submeti essa proposta do artigo 23 e, notadamente, no artigo 18, a um parecer do professor Jorge Miranda, e destaquei no parecer do professor a afirmação, porque no Brasil o princípio não é explícito, mas sim implícito, a partir da leitura que o fez o professor Baracho, o saudoso professor Baracho, no sentido de que ele decorre do federalismo e da descentralização, mas ainda seria importante explicitá-lo. E o professor Jorge Miranda afirma, a partir da proposta da alteração do artigo 23 e 18, que ele concorda inteiramente com a explicitação do princípio da subsidiariedade na Constituição do Brasil, com a nota justificativa que me foi dada a conhecer, muito bem elaborada, precisa e clara. Nós fizemos uma proposição com um conjunto justificador da mesma. Esse princípio é importante para a aplicação em temas atualíssimos, como é o iminente julgamento de 4 ADIs que tratam dos royalties do pré-sal, que serão feitas no dia 3 de dezembro, em que toda a argumentação se dá na subsidiariedade e no federalismo cooperativo, uma vez que nós não podemos ter 30 ilhas de excesso de arrecadação, enquanto a regra nacional são municípios que a descentralização de competências não está, professor André, acompanhado do efetivo aporte de recursos públicos. Então, tudo isso para dizer que a reforma administrativa, não entrando no mérito da reforma administrativa, mas a reforma administrativa, ela nos trouxe, nos permitiu trazer para a agenda política brasileira, e para a prioridade dessa agenda política, o princípio da subsidiariedade, notadamente a partir da afirmação do ministro Paulo Guedes, que é importante no sentido da viabilidade política de se discutir o princípio e inserir em outros preceitos, em outros dispositivos constitucionais, trazendo uma nova leitura para a Organização Federativa Brasileira, especialmente em função de que as principais políticas públicas, para serem efetivas, só se darão por controle social, por descentralização. E esse controle social, a partir de um empoderamento da sociedade, ao meu sentir, só é possível na subnacionalidade local, que é uma peculiaridade do federalismo brasileiro. Então, eu, como mediador, sou obrigado a cumprir o horário, encerro aqui a minha participação, e eu deixo agora, sim,
a palavra à disposição dos nossos alunos, enfim, que estejam aqui presentes, e já faço a provocação, enquanto não vêm as perguntas, eu provoco o professor André, né, que já tem uma pergunta, né, já tem aí uma pergunta do Jadir, né, do nosso querido Jadir, com as suas côngruas, né, que ele me ensinou qual é o conceito de côngruas, acho que eu usei a expressão correta, né, que não é a remuneração, mas é o que o padre recebe para dar conta de algumas despesas básicas, né, esse foi um aprendizado que eu tive com ele, mas eu questiono o professor André, né, eu provoco o professor André para comentar um pouco do que eu falei, porque a sua manifestação me causou algumas provocações boas, e que, além da pergunta do Jadir, eu faço essa pergunta ao professor André para que ele possa, além de responder ao Jadir, comentar um pouco daquilo que eu trouxe aí, compartilhei com todos vocês. André. Bom, primeiro, cumprimentar pela exposição brilhante, professor Ricardo. Acho que a sua exposição ela traz luzes para muitos aspectos que a gente tem estudado sobre o direito da criança e adolescente, a estruturação e organização das políticas públicas, né? Me chama especial atenção em dois aspectos que têm me preocupado muito recentemente, né? Um diz respeito a essa questão do cofinanciamento das políticas públicas, que muitas vezes a estratégia de repasse de recursos federais para os municípios tem uma lógica de cofinanciamento que é absolutamente punitiva, se não inviável para os próprios municípios organizarem as políticas, e o desafio, né, da regionalização das políticas públicas através dos consórcios intermunicipais, né? A grande dificuldade que nós temos na regionalização das políticas públicas é que nós nunca conseguimos efetivamente construir planos, né, intersetoriais e articulados de desenvolvimento regional. As cidades são sempre pensadas na perspectiva da municipalidade, muitas vezes a identidade dos municípios, né, são identidades concorrentes, né, por questões limítrofes, mas não me parece que a gente tenha outra possibilidade, né, num contexto em que de intensa urbanização, né, das cidades brasileiras, né, mesmo de municípios muito pequenos, que cada vez são mais urbanizados, de pensar um desenvolvimento que seja regional, integrado, e talvez os consórcios intermunicipais, né, eles sejam uma estratégia muito importante, né, para a gente começar a pensar para além do município, né, para pensar a sua região no seu todo, né. Questão dos pequenos municípios no Brasil, eu acho que a gente tem problemas muito sérios, né, porque na medida que a gente tem um desenho de requisitos mínimos de estruturação de gestão de políticas públicas nos municípios, né, que são absolutamente incompatíveis, e aqui eu falo dos municípios até 10 mil habitantes, especialmente, que não têm condições de ter infraestrutura básica daquelas unidades, e por conta disso, né, ficam da dependência de serviços de outros municípios que também não dispõem, né? Então a gente tem uma fragmentação também dos recursos, o que prejudica a qualidade. É claro que há determinados serviços que eles são fundamentais que estejam no município, né? Então, aqui eu destacaria, né, os serviços de educação, né, eles precisam estar territorializados no município. Falo com bastante frequência os serviços de atendimento socioassistencial relacionados à violação de direitos. Então, se a gente tem violência, trabalho infantil, exploração sexual em todos os municípios devem ter esse serviço ofertado, né? Mas temos um problema que, muitas vezes, né, o custo da gestão, da administração dos serviços é muito mais caro do que o próprio serviço. Isso sempre precisa ser pensado dentro de uma outra lógica, né? Então, aqui a gente tem um desafio de repensar, sim, a forma de organização e estruturação dos serviços, mas penso que a viabilidade depende, né, da inversão dessa pirâmide, né? Nós temos um sistema de arrecadação, um sistema de pirâmide invertida. Enquanto a gente não virar a pirâmide, né, da distribuição de recursos decorrente de arrecadação, a gente vai continuar sistematicamente nisso. E o problema, né, ele não é um problema, me parece, da falta de arrecadação ou da falta de recursos, porque nós arrecadamos muito, né, e nós temos um volume, mas é a destinação, né, a prioridade de destinação desses recursos, né? Então, fico extremamente preocupado com a ideia, né, de simplesmente ter emenda impositiva nos municípios. Isso acaba gerando distorções absurdas no campo das políticas públicas, como já temos observado isso em âmbito federal, né? Eu acho que a perspectiva de organização e estruturação
das políticas públicas, elas precisam também ter por referência a perspectiva da cidade. Eu acho que o direito à cidade, o Estatuto da Cidade foi muito importante, né, para pensar uma lógica de gestão das políticas públicas, que não é só uma gestão urbanística, é uma gestão de desenvolvimento social integrado e sustentável, né? Talvez o Estatuto da Cidade tenha um déficit, né, que não alcançou a regionalização e pensou apenas nas regiões, nos conglomerados urbanos ou nas regiões metropolitanas, e deixou de lado, né, a perspectiva de pensar também a regionalização na gestão das políticas públicas da cidade. Mas eu realmente concordo em absolutamente todos os pontos, né, que o professor destaca, né, salvo a expectativa de que o ministro possa nos apresentar soluções, né? No mais, eu penso que a construção da academia, a construção da sociedade, das comunidades, né, acabam por si só produzindo reflexos, né, para que a administração pública federal seja reativa. E aqui eu aproveito para responder a pergunta do Jadir, que eu acho que está intrinsecamente relacionada a isso, quando ele pergunta, olha, o governo federal, né, está caminhando cada vez mais distante da proteção, da democratização, né, ele colocou aqui, agravou a proteção integral da criança e adolescente, e a postura parece caminhar ainda mais distanciamento da proteção. Destaco a perda dos espaços de participação e problema com a lei da inclusão. Realmente, assim, a gente tem um problema muito sério, porque é a questão do desmonte dos instrumentos de gestão democrática, né? Então, a gente está... A revogação, né, dos instrumentos, como a lei de participação social, que é um instrumento tão importante, né, para que a sociedade possa participar, não é só decidir, mas participar da formulação de políticas públicas, me parece que deixa um déficit democrático, um déficit de gestão, porque se a gente perde a sociedade civil na gestão das políticas públicas, a gente perde inteligência também, né? A gente perde possibilidade de pessoas que possam pensar fora da caixa da estrutura governamental, que geralmente é lenta e burocrática, né? Então, vejo que o déficit democrático, né, ele nos tira eficiência na gestão das políticas públicas, né? E o segundo aspecto, a lei da inclusão, né? Eu vejo que aqui a minha grande preocupação, né, que nós estamos retornando, né, a uma implosão interna do direito da criança e adolescente por reformas que são pontuais, rompendo dois instrumentos fundamentais do direito da criança e adolescente. A perspectiva da universalização de políticas públicas, que todas as crianças devem ter, né, de acordo com as suas condições, independentemente das suas condições, o acesso com a mesma qualidade a todos os serviços, aos serviços públicos, né? Mas, por outro lado, também me parece que há esperanças, né? Nós teremos agora, no final desse ano, pela primeira vez na história, né, de forma virtual, a 11ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, de forma virtual, onde, né, crianças e adolescentes de todo o Brasil serão 30% da Conferência Nacional para avaliar o que foi realizado em termos de políticas públicas para a infância e propor ação para os próximos 4 anos. Então, talvez aqui naquilo que o Jadir coloca, né, eu acho que a sociedade civil tem uma responsabilidade ampliada, né, talvez na resistência contra, muitas vezes, as reformas autoritárias, e aqui eu destaco que essas reformas autoritárias, elas não são só reformas de um governo autoritário, mas é de um mercado, acima de tudo, mais autoritário, que produz uma realidade social. Quando nós temos um governo como o nosso, né, extremamente conservador e de extrema-direita, ele nada mais é o reflexo de que a sociedade também está dominada por essa perspectiva e esse pensamento. E talvez a história do século XX possa nos dizer muito, né, dos riscos e dos perigos que a gente tem em perder os espaços democráticos, as possibilidades de participação da democracia, né? Então, aqui, vejo que o desafio é fortalecer, sim, a participação, né, não só dos adultos, mas especialmente crianças e adolescentes, para que possam opinar e participar daquelas situações que afetam as suas vidas. Obrigado, professor André, pelas considerações. Obrigado, Daniela. Sempre é bom ter os nossos orientandos atentos, nos elogiando aí, né? A gente sempre fica feliz. Eu peço que os mestrandos, doutorandos que tenham alguma dúvida vão inserindo no chat, mas eu gostaria de chamar o professor Javier, né, para comentar as exposições, especialmente da professora Suzete, porque houve uma similitude muito interessante entre a situação brasileira, a situação espanhola, e eu gostaria que o professor tecesse alguns comentários, fizesse alguma manifestação a respeito
da fala da professora Suzete, até para que nós possamos estabelecer o grande objetivo que é esse seminário, que são os diálogos, né? Os diálogos Brasil e Espanha. Antes disso, a professora Suzete pede a palavra, então ela está com a palavra antes do professor José Manuel Vasquez, desculpa, eu equivoquei do nome. Certo. Então, antes eu gostaria de cumprimentar o professor André e o professor Ricardo pelas falas, né, extremamente objetivas e muito pontuais naquilo que se propuseram aqui, então muito interessante, porque acaba que tudo está interligado, né, a essa questão de financiamento, de quem a responsabilidade, enfim, de alguma forma todos têm responsabilidade, tanto na área da infância, tanto na questão da geração de emprego e renda aqui. E eu gostaria, já aproveitando e pedir a palavra para isso, já que o professor José vai falar, essa questão do teletrabalho que ele trouxe aqui mais no final da fala dele. Me parece que a Espanha agora que implementou a regulamentação, e pelo que a gente tem lido, foi resultado de uma negociação bem demorada até entre o governo, entre empregadores e entre os, pelo que eu li, assim, alguma coisa, até os sindicatos de empregados, no sentido de implementar e de regulamentar o teletrabalho. No nosso caso, ele foi regulamentado já em 2017 e traz algumas características muito próprias, mas ele é mais rígido no sentido de que eu vi que na Espanha me parece que parte do período do trabalho pode ser por teletrabalho, tem percentuais, eu não recordo, assim, quando eu li sobre isso. No nosso caso, ele é preferencialmente, ele é praticamente 100% à distância, e algumas atividades pontuais podem ser realizadas na empresa, porque eu verifiquei que a questão aí mais significativa, talvez, e que para nós ainda é um motivo de discussão, é a respeito dos custos, né? Me parece que aí na Espanha foi determinado que a empresa vai arcar com os custos do teletrabalho. No nosso caso aqui, a legislação diz que a empresa e o empregado vão pactuar de que forma esses custos serão ressarcidos. Então, se já tem algumas experiências, assim, porque como é recente, eu não sei se o professor já tem alguns resultados, enfim, para compartilhar conosco dessa situação. Bueno, sempre é moito interesante compartir espacio e verbas coas compañeras e coas compañeiros, especialmente coa profesora Suzete, que, bueno, alén da súa intervención moito boa, pois fai unha serie de interrogantes moito interesantes. No caso concreto do Estado español, a existencia do teletraballo de alguna maneira viña propiciada polo ámbito concreto da Unión Europea. Xa había a directiva comunitaria especificamente sobre o teletraballo, non? E curiosamente, digamos que esa idea do teletraballo e esa directiva traía a causa pois do diálogo social a nivel europeo. No caso do Estado español, antes de, bueno, pois do Real Decreto, que comentei antes de hai un mes prácticamente, pois xa existía o teletraballo. O problema era que non estaba regulado, dependía de acordo da vontade entre as partes, entre o empresario, entre a empresa e o propio traballador, a propia persona que traballaba, non? E iso, bueno, pois plantexaba algúns problemas, sinceramente, pois tal e como comentou a profesora Suzete, todo relacionado pois con marcar os espacios de horas de traballo, tempo de traballo e tempo de lecer ou tempo de descanso. Isto acabou propiciando unha reforma do Estatuto dos Traballadores para garantir, de alguma maneira, como consecuencia de algunhas sentenzas, o dereito á desconexión digital. Isto é, que, bueno, parte do meu tempo de traballo na casa pois non se verá invadido precisamente por traballar na propia casa. E esa existencia do teletraballo que se daba en sectores relacionados pois coa banca, coa administración de maneira moi puntual ou incluso pois con grandes empresas da tecnoloxía, acentuouse a raíz do tema da COVID. Veuse importante
como medida para garantir o desplazamento dos traballadores e de contaxarse por compartir espacio de traballo no que podían infectarse, pois a posibilidade de que a xente pudera teletraballar, non? O confinamento en zonas moi concretas e a imposibilidade de desplazar tamén acentuouno. Pero claro, non había norma. E isto propiciou, efectivamente, que os axentes sociais, o goberno, a patronal, os representantes das empresas e, por outra parte, os representantes das organizacións sindicais máis representativas a nivel estatal negociaran. Moitas das medidas adoptadas no plano social, nestas conxunto de normas que dixen, case todas elas traen causa de acordos entre os interlocutores sociais. E no teletraballo igual. Pero aí houbo os seus máis e os seus menos, porque a dúbida era canto tempo había que empregar para poder falar de tempo de traballo, entón se ia unha mínima porcentaxe. Ao mesmo tempo, quen se facía cargo dos custes na propia casa, e ao final, bueno, pois optouse por unha vía moito máis sinxela e flexível, que era, bueno, pois establecer o principio de que o teletraballo non se pode impoñer. En segundo lugar, que o teletraballo non ten por que ser a única forma de prestación de servizos, isto é, cabe a posibilidade de que eu poida teletraballar, pero ao mesmo tempo ter traballo presencial no meu centro de traballo. E, por último, no caso de que eu opte por teletraballar, por estar na miña casa, eso pode dar pé pois, a un número mínimo de horas pois, a semana, ou incluso pois, que sexa ao 100%. Iso implica pois, quen paga os costes da miña casa, quen fai a avaliación de riscos. Bueno, pois todo iso é algo que se está levando a cabo na práctica como consecuencia de que este Real Decreto, para o seu desenvolvemento pleno, necesita de normas regulamentarias e, o que é máis importante, acordos colectivos. Moitas das partes do teletraballo, estamos falando de hai un mes, depende da súa aplicación vía convenio colectivo, negociación colectiva. No ámbito, isto é no ámbito da empresa privada. No ámbito da administración pública, aquí non se tivo que recorrer ao principio de subsidiariedade, como dicía o profesor Ricardo. Xa a propia administración, vía acordo cos representantes legais dos traballadores, contemplaron a fórmula tamén de teletraballo. E é curioso porque non é, por decirlo de alguma maneira, un teletraballo ao 100%. Cabe a posibilidade de que o teletraballo como medida de conciliación, é sempre unha medida de conciliación, unha medida de prevención. Pois, por exemplo, no ámbito da Administración Xeral do Estado, permítense 2 días de traballo na casa e o resto, pois, traballando no propio centro. Dúbidas, problemas que se plantexan. Sobre a base do que dixo a profesora Suset. Esta regulación do teletraballo o que está a evidenciar é que cambian os espacios, non? Cambian os espacios físicos da prestación de servizos. Eu antes estaba en dependencias do meu empresario e aí non había ningún problema. Era a famosa idea de que os dereitos humanos non quedan nas portas da fábrica, tamén hai dereitos humanos. Claro, o problema agora é que eu levo o traballo a miña casa e a mí se me controla na miña casa. É dicer, as medidas de vigilancia e control non son da miña actividade laboral, tamén do meu espacio privado, da miña privacy, da miña intimidade. Segundo, non toda persona vai poder teletraballar na súa casa. Se é un apartamento, é un predio pequeno, que vai facer? Traballar na cocina, no cuarto de baño, é dicer, o propio espacio do fogar, pois se cada non está habilitado. É máis, se eu teño que facer obras para poder teletraballar na casa, quen asume seus costes? Esas son os interrogantes. Pero hai outro moito importante, que deixeino de alguma maneira esbozado. Se eu, cando vou a traballar, aproveito o traxecto para ir de casa ao meu traballo, para deixar as miñas crianzas, como decía o profesor André, pois no colexio, ou aproveito
o desplazamento para levar aos meus pais, que son persoas maiores e dependentes, e sufro un accidente no traxecto, eso en principio é accidente de traballo, de casa ao traballo, do traballo a casa. E no teletraballo, eu estou laborando na miña casa, mas teño que levar as crianzas ao colexo, ou teño que levar as persoas dependentes a un centro de día. Ese desplazamento da casa, que tamén é lugar de traballo, a ese outro espacio, é accidente de traballo in itinere ou non. E hai un caso moi bonito tamén en Alemania, de unha teletraballadora que prestaba servicios na súa casa, un dúplex con 2 espacios, mas era unha traballadora que cada certo tempo tiña que medicarse. O seu espacio para traballar na casa estaba no piso de enriba, no andar superior, e na parte de abaixo, no andar inferior, tiña todo o resto da súa vivenda. Subindo e baixando as escaleiras do seu dúplex, do seu predio con 2 pisos, sufriu un accidente. Iso é accidente de traballo ou non? Entón, ábrese todo un conxunto de interrogantes e o trasfondo de todo isto, tamén, que é moi importante, é que detrás da digitalización da economía, que é importante, detrás da digitalización do traballo, pois non deixa de haber tamén mecanismos que de alguna maneira pretenden abaratar costes. Entón, as experiencias que hai son experiencias anteriores á lei. De feito, esta lei, profesora Susán, non se aplica aos traballadores que estaban teletraballando como consecuencia da COVID. Se aplica aos traballadores que, a partir de a súa entrada en vigor, recurren ao teletraballo, como unha especie de híbrido, de mistura. Polo tanto, leva un mes máis ou menos de aplicación, está pendente da negociación colectiva, ten cousas positivas porque permite conciliar a vida laboral e familiar e tamén, pois, permitideme a expresión, un medio profiláctico nestes momentos da pospandemia ou da pospandemia, pero quedan todavía moitas cousas. Non sei, casi me pode ilustrar ela máis da experiencia brasileira. Agardo, pois, as súas consideracións. As inquietações e as interrogações são muito semelhantes, professor, muito semelhantes, ainda que nós tenhamos aqui desde 2017, do final de 2017, em novembro de 2017, que entrou no ordenamento jurídico, até então não havia tido essa necessidade, porque aqui o teletrabalho ele tem que ser na casa. Então, eventualmente, o trabalhador pode ir até a empresa, mas ele é primordialmente na casa do trabalhador. A pandemia, evidentemente, veio e tumultuou tudo isso. Mas todas essas questões são as mesmas que nós nos fazemos. E a partir de agora, no pós-pandemia, que me parece, e aqui a gente tem esse indicativo, 74% das empresas elas vão permanecer em situação de teletrabalho. Algumas já informaram até aqui da nossa cidade, até junho de 2021. Tem duas que já disseram até dezembro de 2021, os setores que é possível vão permanecer no teletrabalho. Bom, mas essas questões todas, que até então não se discutiam, hoje elas se colocam, principalmente a questão de jornada, as questões que envolvem o acidente do trabalho. Algumas empresas têm exigido aqui que o trabalhador, para comprovar que ele está de fato trabalhando, que ele abra a câmera, então o empregador vai fazer esse controle dele, e aí entra essa questão, é o meu ambiente familiar, é a minha residência. Uma coisa é quando eu estou no local de trabalho e que eu sou fiscalizada pelo meu empregador, outra é quando eu estou no meu espaço doméstico. Essa questão dos espaços, né? Nós tivemos aqui uma situação de uma trabalhadora que foi demitida porque os filhos dela faziam barulho no momento em que ela estava em reunião com o empregador. Bom, mas como é que eu vou fazer quando eu tenho num apartamento, meu vizinho do lado está fazendo uma obra? Eu não posso bater na porta dele e falar assim, estou trabalhando, acaba. E o empregador, muitas vezes, acaba cobrando. E aqui nós não tivemos esse momento de discussão a respeito com as categorias profissionais, com o atendimento diferenciado. Algumas empresas adotaram o teletrabalho e passaram a ter controle de jornada. E é possível, né? Nós sabemos que é possível, nós temos mecanismos para isso. Então, para os empregados,
registrarem o ponto com pagamento de hora extraordinária, enfim, de forma muito tranquila. Outras situações mais problemáticas. Então, as inquietações são muito semelhantes às que vocês vivenciam aí, e talvez em 2021 a gente tenha que voltar a conversar para vermos os desdobramentos e os resultados dessas questões, principalmente a questão também de saúde e ergonometria, né? Algumas pessoas a gente sabe que trabalham com o computador no colo, sentadas num sofá, porque elas não, com exceção da mesa da cozinha, um local adequado, com iluminação, enfim. Então, nos aproximamos muito, principalmente nas indagações a respeito desse tema. Claro. Muito bem. Estou vendo aqui o registro da professora Mônia, destacando que é mais um momento exitoso, e nós concordamos dessa parceria que vai se consolidando efetivamente, de uma maneira orgânica, entre a Unisc e a Universidade da Corunha. E eu queria convidar a professora Mônia para o encerramento desse painel, uma vez que nós já tivemos, então, e agradecendo ao professor José Manuel, professor André Viana Custódio, professora Suzete Reis, né, a todos os participantes, os nossos mestrandos e doutorandos. Então, passaria a palavra para a professora Mônia para encerrar o painel desta manhã e já convidar para o painel da tarde, que se inicia às 14 horas. Professora. Muito bem, bom dia. Então, gostaria só rapidamente de agradecer aí as participações dos palestrantes desse painel da manhã. Acho que foram muito qualificadas e evidenciaram de forma muito importante esse diálogo e essa interação entre o programa de mestrado e doutorado da Unisc e a Universidade de Corunha. Nós estamos cada vez mais conseguindo avançar nessa integração, consolidar esse diálogo efetivo, trazendo aí muitos resultados dessa parceria histórica. Então, fico muito feliz aí na condição de coordenadora, agradecendo o empenho do professor Carlos também na organização desse evento, vinculado a projetos de pesquisa que nós temos aí em conjunto. Então, muito obrigada a todos e parabéns pelo êxito desse evento. Então, eu agradeço, então, Você está me ouvindo, André? Sim, estou ouvindo, Ricardo. Então, eu agradeço a participação e a presença de todos, um afetuoso abraço a todos vocês, especialmente o professor José Manuel, né? E também registro o abraço ao professor Carlos Aymerich, que é outro professor da Corunha e da Unisc, que já é uma pessoa da casa aqui em Santa Cruz do Sul. Desejo um bom final de manhã a todos e até às 14 horas, né, na sequência e no painel de encerramento, então, desse nosso já tradicional evento. Então, bom dia a todos, muito obrigado e até às 14 horas. Bom dia, obrigado. Muita sorte, muita saúde. Obrigado, um abraço para todos. Bom dia, um abraço para todos. Tchau. Abur.